Oi amigos, beleza? Continuando então nossa série de vídeos de cinemática, lembra que cinemática é o estudo dos movimentos. Ele não preocupa com as causas dos movimentos, que são no caso a força e tal, e nem as consequências depois, como a gente vai estudar depois em colisão, mas ele preocupa com os movimentos. E um conceito muito importante para a gente estudar os movimentos é o conceito de velocidade, claro. E nessa aula a gente vai estudar um pouco sobre essa velocidade. Primeira coisa que eu quero que você faça é digita aí no YouTube Usain Bolt novo recorde. É um vídeo curtinho, assiste aí. Assistiu? Beleza. Então o que é a velocidade? Você viu que o Bolt ele percorreu lá 100 metros e ele gastou só 9,58 segundos? Então quer dizer, ele fez um deslocamento de 100 metros entre o começo e o fim, e ele gastou um tempo de 9,8 segundos. A gente já tinha visto o conceito de espaço e o conceito de deslocamento. O que é o espaço? O espaço é o lugar que você ocupa, é a posição, certo? Se eu mudar de espaço, se eu mudar de lugar, eu vou estar efetuando um deslocamento. Então eu vou me deslocar daqui para cá. Só que se eu marco o tempo, eu posso fazer esse deslocamento rápido ou posso fazer esse deslocamento devagar. E o que mede isso é a velocidade. Então a velocidade é a mudança de espaço é o deslocamento em um intervalo de tempo, em um determinado tempo que você gasta, tudo bem? Então esse deslocamento em intervalo de tempo vira a fórmula da velocidade. Você vai medir se o deslocamento está sendo efetuado rápido ou devagar. Então tá aqui, velocidade é um deslocamento e um intervalo de tempo. Tá bom? Você sabe mais ou menos intuitivamente que é a rapidez. Isso aí tem uma outra aplicação para esse nome, mas é como se fosse, tá? É a rapidez com que você muda de lugar. O exemplo é o do Bolt. Bom, o Bolt ele percorreu 100 metros em 9,58 segundos. Então a minha velocidade vai ser, deslocamento é quanto? 100 metros. Qual que é o tempo que foi gasto? Qual que é o intervalo de tempo? 9,58. Se você colocar as unidades de medida, dá para ver perfeitamente, olha só. O deslocamento não é em metros no SI, o tempo não é em segundos no SI, então qual que vai ser a unidade de medida de velocidade quando eu estiver no sistema internacional? Vai ser metros dividido por segundos, metros por segundo. Então aqui eu tenho 100 metros dividido por 9,58 segundos. Isso, fazendo a conta de cabeça, porque eu já fiz um monte de vezes, então eu já lembro, 10,44 metros por segundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada segundo, em média, mais ou menos, o Bolt percorreu 10,44 metros. Você tem noção? Isso, imagina aí dois carros de um tamanho médio, eles têm mais ou menos 5 metros e pouco, um atrás do outro, e o Bolt em 1 segundo para passar os dois carros. É muita coisa, é impressionante. Só que isso é uma média, ele não teve essa velocidade o tempo todo. Quando eu estou falando de velocidade média, eu tenho que considerar um trecho. Então imagina lá na corrida do Bolt. O Bolt veio aqui, tem lá, né, a pista. Essa pista foi percorrida por ele em 9,58 segundos. Então essa velocidade, se ele fosse o tempo inteiro nela, se eu fosse o tempo inteiro na velocidade média, eu chegaria nesse tempo. Só que ele não fica, tem hora que ele está mais rápido até e tem hora que ele está mais devagar. A gente soma mais ou menos, faz uma média e essa é a velocidade média, então considerando um trecho. A velocidade instantânea é quando você bate o olho e fala, tá nessa velocidade. Então, o intervalo de tempo muito pequeno, você bateu o olho, é isso. Então imagina lá, você está dirigindo seu carro e de repente você olhou para o velocímetro. Isso aqui era para ser um velocímetro de um carro, tá? Você olhou para o velocímetro, tá lá,
0, 20, 40, 60, 80 km por hora. Bateu o olho, essa é a velocidade daquele instante. Então, a velocidade instantânea considera um instante. Aqui na velocidade média, você vai ter que considerar o que então, para calcular a velocidade média? No fundo é a mesma fórmula, tá? Mas é só para ficar mais fácil da gente ver. Eu vou ter que calcular a distância total que ele percorre, dividido pelo tempo total que ele gasta. Essa formulinha é famosa. Vou colocar aqui distância com D maiúsculo, tá? Que é a distância total, toda a distância que ele percorre. Se eu passar o tempo multiplicando, eu tenho que a distância total que ele percorre é velocidade vezes tempo. Então é a formulinha do Deus vê tudo. Distância é a velocidade vezes o tempo. Repara que é a mesma que essa, só é um contexto um pouco diferente. E uma observação importante aqui é que quando você está falando de velocidade média, você tem que calcular o tempo total. E você tem que calcular inclusive as paradas. Se você para no caminho, você tem que considerar essas paradas, tudo bem? E olha só, a gente está acostumado muito com a velocidade em quilômetros por hora. Quantos quilômetros que você percorre em uma hora. Só que no SI, a gente usa em metros por segundo. Como que faz para passar de quilômetro por hora para metro por segundo e vice-versa, se precisar? Eu não vou fazer a demonstração, mas é só você lembrar, ó, 1 quilômetro, ele tem 1000 metros. Uma hora, ela tem 60 minutos vezes 60 segundos. Na hora que a gente faz a conta, a gente descobre que para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. E aí eu vou sair do quilômetro por hora e ir para a unidade de medida no SI, que é metros por segundo. Agora, e se eu vou ao contrário? Aí é só fazer a operação inversa, que é multiplicar por 3,6. Beleza? Então, a velocidade, resumindo, ela é uma mudança de espaço, um deslocamento e um intervalo de tempo. Quanto mais rápido você fizer essa mudança, maior a sua velocidade. Quanto mais devagar, menor a velocidade. Beleza? Espero ter te ajudado. Fique comigo nos próximos vídeos e tudo de bom!